bem convosco? Espero que sim. Bem-vindos a mais um programa Aprender e Estudar em Casa. Eu sou Geisa Baessa, professora de Ciências da Terra e da Vida do 7º ano. Na aula de hoje, vamos dar continuidade ao capítulo A Biosfera e os Recursos Biológicos, onde iremos falar sobre relações interespecíficas e intraespecíficas. Poderão abrir o vosso manual nas páginas 34 a 37 para seguirem a aula. Na aula de hoje, nós iremos distinguir relações interespecíficas de intraespecíficas, caracterizar relações interespecíficas e intraespecíficas e exemplificar relações interespecíficas e intraespecíficas. Mas antes disso, vamos relembrar o que é que nós vimos na aula passada. Quem se lembra? O que é que nós vimos na aula passada? Muito bem, estiveste atento. Na aula passada nós falamos, sim, sobre ecossistemas. Falamos de ecossistemas aquáticos e ecossistemas terrestres. Vimos que ecossistemas terrestres têm como elemento de suporte o solo e são influenciados pela luz, pela umidade, pela temperatura. E também vimos que ecossistemas aquáticos têm como elemento de suporte a água e depende da salinidade, da luz, da profundidade, das marés, etc. E também vimos que os ecossistemas aquáticos podem ser de água doce, de água salgada e também os estuários, certo? Muito bem! Então, hoje vamos falar, como já disse inicialmente, de relações entre os seres vivos. Quando nós falamos de relações interespecíficas e intraespecíficas, estamos a falar de relações entre os seres vivos, porque os seres vivos fazem parte do ecossistema e no ecossistema se relacionam entre si. Agora, o que é isso de relação interespecífica e relação intraespecífica? É isso que vamos ver. Prestem muita atenção a essas duas palavras, inter e intra. Quando falamos de relações interespecíficas, está a falar de relações que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. É por isso que tem aqui o prefixo inter, ou seja, entre espécies, indivíduos de espécies diferentes. Enquanto que intraespecíficas, intra significa entre indivíduos da mesma espécie. Mas antes de falar especificamente de intraespecíficas, vamos ver alguns exemplos de relações interespecíficas. Temos o exemplo da predação, temos o parasitismo, temos o comensalismo, simbiose, mutualismo e competição. Na relação intraespecífica, intra, como eu já tinha falado, entre indivíduos da mesma espécie. Temos o exemplo de competição. Pode reparar, está a repetir, mas neste caso, competição entre indivíduos da mesma espécie. Outro exemplo, temos o canibalismo e sociedade, por fim, colônias. Percebido? Então, na natureza, os seres vivos se relacionam entre si. Existem dois tipos de relacionamento, digamos assim. Pode ser entre indivíduos de espécies diferentes, ou seja, interespecíficas, ou entre indivíduos da mesma espécie, intraespecíficas. Certo? Compreendido? Não vão confundir? Espero bem que sim. Muito bem. Então vamos prosseguir. Vamos analisar cada um dos exemplos dessas relações que nós temos aqui. Vamos começar com relações interespecíficas, falando primeiramente da predação. Observem com atenção a imagem. Na imagem, o que é que vocês estão a ver? Exatamente, um leopardo e uma gazela. E o que é que o leopardo está a fazer com a gazela? Está a brincar com ela? Não, exatamente, está a caçá-la. Então, predação é uma relação onde nós temos ação do predador sobre a presa, ou seja, o predador caça ou captura e se alimenta da sua presa, ok? Então,
essa relação é essencialmente do tipo alimentar, com o objetivo da alimentação do predador. Então, aqui neste caso, o predador sai beneficiário e a presa sai prejudicada, ok? Mas, durante esta relação, na natureza, os seres vivos acabaram por desenvolver adaptações. Neste caso, os predadores adquiriram adaptações para facilitar a sua caça e as presas também desenvolveram adaptações para fugirem dos predadores. Por exemplo, nós temos o caso da camuflagem. A camuflagem pode ser utilizada tanto pelo predador como pela presa. É uma adaptação em que os seres vivos se confundem com o ambiente onde estão inseridos. Por exemplo, podem reparar na imagem que a coloração, neste caso, o leopardo até tem manchas negras, mas se fosse, por exemplo, uma leoa, a coloração do pelo da leoa é idêntica à coloração da vegetação que existe nas savanas. Lembram-se da aula anterior que nós vimos os tipos de ecossistemas? Falamos de savanas. Então, no caso, o leopardo, ou o leão, ou a leoa, acabam por se confundir neste ambiente. E a presa, coitada, passa e não vê. Desta forma, isto facilita a caça pelo predador. Mas também as presas utilizam a camuflagem para fugir ao predador. Por exemplo, existem borboletas cuja coloração das suas asas é idêntica à coloração do tronco de uma árvore. Quando estão pousadas nesses troncos, o predador não tem uma visão clara, então não consegue distinguir o que é tronco daquilo que é presa. Então, logo, a presa consegue fugir ao predador. Uma outra adaptação é o mimetismo. O mimetismo consiste em que as presas, por exemplo, acabam por desenvolver características de seres que na natureza são mais perigosos. Por exemplo, existe um tipo de serpente que é chamada de falsa coral e existe aquela que é chamada de coral. A serpente coral, ela é venenosa, mas a falsa coral não é. No entanto, a falsa coral apresenta uma coloração da pele idêntica da coral. A única diferença está na finalização dos anéis, cuja falsa coral, na parte da barriga, ela não tem um anel completo, é tudo branco, enquanto que na coral verdadeira, os anéis são completos, ou seja, a coloração branca, vermelha e preta. Então, se o predador vê a falsa coral, ele não vai saber se é realmente a falsa ou se é a verdadeira. Então, logo, ela escapa ao predador. Então, esses tipos de adaptação ajudam tanto um como o outro e acabaram por desenvolver na natureza justamente para este fim. O predador para capturar, para facilitar a capturação da presa e a presa para fugir ao predador. Bem, vamos continuar com outros exemplos de relações interespecíficas. Está claro? Ok. O que é que vocês estão a observar aqui na imagem? Acho que vocês conhecem esse animal. Conhecem? Exatamente, é o carrapato. Quem tem cães em casa, com certeza conhece, porque o carrapato é um parasita dos cães principalmente. Então, o carrapato é um parasita. O parasita faz o quê? Ele se aproveita do seu hospedeiro. Quem é o hospedeiro? Neste caso que eu acabei de dar o exemplo do cão, o carrapato é o parasita e o cão é o hospedeiro. O carrapato faz o que com o cão? Alimenta-se do seu sangue. Então, no parasitismo, nós temos uma relação em que o parasita se aproveita ou se alimenta do seu hospedeiro, ok? Então, podem ver aqui que diz que o parasita explora o hospedeiro em seu benefício próprio, podendo causar doenças. Se repararem, quando um cão está cheio de carrapatos, ele está magrinho. Então, ele acaba por ficar mais fraco e mais propenso a desenvolver doenças, certo? Mas o parasitismo, nós temos parasitas que são designados de ectoparasitas e endoparasitas. Ectoparasitas, o nome já diz, são parasitas externos. Neste caso, o carrapato é um parasita interno ou é um parasita externo? Muito bem, é um parasita externo. Conhecem algum parasita interno? Poderão me dar exemplos de parasita interno? Conhecem? Esperto, exatamente, a lombriga.
A lombriga, ele é um endoparasita, é um parasita interno. Certamente vocês já desenvolveram, algum de vocês já desenvolveu o parasita, a lombriga. Conhecem bem, não é? Então, ela se desenvolve no interior do organismo humano, por isso é chamado de endoparasitas. Continuando, temos o comensalismo. Conhecem esse peixe? Sim, do Desenhos Animais da Procura do Nemo, não é? O peixe se chama peixe-palhaço e este ser onde ele se encontra alojado, podem ver pelos tentáculos aqui, é a anêmona. Então, aqui nós temos uma relação onde um dos indivíduos sai beneficiado, mas o outro não é prejudicado. Neste caso, do exemplo que está aqui, quem sai beneficiado é o peixe-palhaço. Mas a anêmona também não sai prejudicada, para ela é indiferente. Então, é um tipo de relação que não há problema entre os dois, ok? Vamos prosseguir com exemplos de relações interespecíficas, falando agora da simbiose. Este aqui é a imagem que mostra líquenes. Líquenes é a associação entre um fungo e algas. Na simbiose, nós temos os dois seres saem beneficiados, ok? E a relação é obrigatória e permanente. O que significa isso de obrigatória e permanente? Significa que os dois seres têm que viver juntos, não conseguem viver separados, ok? E os dois, ambos se beneficiam mutuamente. Neste caso, como podem ver aqui, esta imagem, isso que vocês estão a ver, líquenes, as algas são organismos fotossintéticos, ou seja, realizam fotossíntese. Então, produzem matéria orgânica e fornecem matéria orgânica aos fungos. Em compensação, os fungos fornecem às algas o quê? Umidade e proteção. Evitam que as algas ressequem. Desta forma, os dois vivem felizes para sempre juntinhos, ok? Vamos continuar agora com outros exemplos. Temos exemplos de mutualismo. Neste caso, podem ver que também nesta relação os dois se beneficiam, mas é diferente da simbiose. Na simbiose nós tínhamos visto que a relação é permanente e obrigatória, mas já no mutualismo não é obrigatório. Por quê? Porque os dois seres conseguem viver perfeitamente longe um do outro, ok? Não é necessário para se manterem vivos, mas quando estão juntos, a relação é benéfica para os dois. Reparem aqui na imagem. Temos aqui uma flor e a abelha. A abelha, se repararem, está com a boquinha projetada mesmo na flor. O que ela está a fazer? Está a sugar o néctar da flor. Ela é atraída pelo néctar. Então, suga o néctar, pousando na flor. O que acontece? A flor tem lá órgãos reprodutores e ela, passando pelos órgãos reprodutores, passa pela estrutura masculina onde existe o pólen, que fica no seu corpo e ela, a abelha, como ela vai sugando o néctar de uma flor, passa por outra flor, acaba por transportar o pólen de uma flor para outra, facilitando a reprodução das plantas, ok? Então, neste caso, podem reparar, há benefício mútuo. A abelha consegue o seu alimento, o néctar de que precisa, e as plantas conseguem reproduzir mais facilmente. Certo? Compreendido? Muito bem. Então, vamos prosseguir aqui. Competição. Nesta imagem, reparem, nós temos o abutre e a hiena. Os dois estão a competir por alimentos, ok? Então, na competição, nós temos dois seres que competem. Pode ser por alimento, pode ser por abrigo também, ok? Neste caso, duas espécies diferentes, ok? Então, como diz aqui, os seres prejudicam-se mutuamente, porque aqui é o mais forte, o mais esperto é que vai ganhar, ok? Certo? Bem, já vimos os exemplos de relações interespecíficas. Agora vamos analisar uma tabela que sintetiza essas relações. Vejamos aqui. Nesta tabela, reparem, nós temos aqui
os tipos de relações interespecíficas, temos espécie A, espécie B, que significa duas espécies diferentes. Temos sinalizados aqui em cada coluna, ou em cada retângulo, sinais mais e menos. E zero também, onde mais mostra relação favorável, menos relação desfavorável e zero relação neutro. Na predação, nós temos esta relação é favorável a quem? Ao predador, exatamente, por isso tem mais. Quem sai prejudicado ou é desfavorável a quem? A presa, coitada, que vai ser o alimento que é sacrificada. Depois temos o parasitismo. Reparem, no parasitismo, quem sai beneficiado é o parasita. Quem sai prejudicado ou a relação é desfavorável para o hospedeiro, não é? Que tem lá o parasita alimentando-se dele, prejudicando, provocando-lhe doenças. No comensalismo, nós temos a relação é favorável para uma das espécies, mas, no entanto, reparem que a outra espécie tem zero. Significa que é neutro, não é prejudicado, não sai beneficiário, para ele é indiferente. Depois temos o caso de simbiose. Na simbiose, a relação é favorável para ambas as espécies. Reparem aqui agora o mutualismo. Também, no mutualismo, a relação é favorável para ambas as espécies. E na competição, é desfavorável para ambas as espécies. Compreendido? Esta tabela sintetiza um pouco daquilo que nós já falamos anteriormente, certo? Agora iremos falar das relações intraespecíficas entre indivíduos da mesma espécie. Muito bem. Vejamos agora os exemplos. Reparem, aqui nós temos a competição. Temos dois indivíduos da mesma espécie competindo entre si. Provavelmente esta competição poderá ser ou por território ou por fêmea, se neste caso, se for, parece que são dois indivíduos do sexo masculino, podem competir entre si no momento do acasalamento pelo parceiro ou parceira sexual, ok? Mas também poderão estar a competir pelo território e também por alimentos, certo? Então, vejam aqui, diz que na competição intraespecífica consiste na disputa geralmente de território, parceiros sexuais e alimentos. Nas plantas ocorre a disputa por luz, água e espaço. Se repararem, em jardins botânicos ou nas florestas, isso acontece, nós conseguimos visualizar aquelas plantas que competem, por exemplo, por luz, elas acabam por crescer mais, são mais altas, sendo que quanto mais altas forem, vão absorver maior quantidade de luz solar, ok? Então, podem competir também por luz. E vocês já sabem que a luz ela é importante para as plantas porque ajuda na produção ou participa na síntese de matéria orgânica, ok? Continuando, vejamos agora canibalismo. No caso de canibalismo, nós temos indivíduos da mesma espécie que mata o outro e alimenta-se dele. Por exemplo, aqui podem ver, nós temos o louva-a-Deus, ok? Que na linguagem comum do calverdiano chamamos de saúde. Neste caso, a fêmea, no momento da reprodução, na altura da reprodução, ela mata e devora o macho. Diz-se que isso acontece porque ela precisa de mais nutrientes para poder reproduzir. Então, isso nós chamamos de canibalismo, porque a fêmea está a se alimentar de um outro ser da mesma espécie de que ela. Ok? No caso, o macho louva-a-Deus. Isto acontece por vezes para também o controle da população da própria espécie. Por exemplo, se tem um crescimento acelerado da população daquela espécie e não há, por exemplo, alimentos suficientes para todos, pode acontecer também isso de canibalismo, para reduzir ou controlar o número ou a taxa populacional. Certo? Então, vamos prosseguir. Agora, a sociedade. Na sociedade, nós temos agrupamentos de seres da mesma espécie em que há divisão de tarefas e uma hierarquia entre os seus membros. Reparem na figura que nós temos aqui uma sociedade de abelhas, ok? Onde nós temos a rainha, que é quem comanda. Temos as operárias,
que trabalham e procuram o néctar e levam para a rainha e para o zangão. Okay? Então, há divisões de tarefas. Temos também colônias. Colônias, aqui também temos agrupamento de seres da mesma espécie, só que é temporário. Eles se agrupam com a finalidade de conseguirem alimentos, abrigos ou então para poderem encontrar o macho com a fêmea para poder ocorrer a reprodução. Mas neste caso de colônia é diferente da sociedade porque na colônia não há hierarquia e nem divisão de tarefas, ok? Agora, vejamos um quadro síntese. Vejam, o mesmo quadro para analisarmos a relação entre os seres da mesma espécie. No caso da competição, quando acontece a competição intraespecífica, ela é desfavorável para ambos os indivíduos que estão a competir, ok? No canibalismo, é favorável para um e é desfavorável para o outro. Na sociedade, é favorável para todos e também na colônia, certo? Muito bem, então vamos prosseguir, ver agora outros tipos de classificações, ou neste caso, melhor dizendo, relações. Então, as relações entre os seres vivos podem ser classificadas também do tipo alimentar, onde nós temos a predação, parasitismo, canibalismo. Do tipo não alimentar, onde temos, por exemplo, colônia, mas pode também haver alguma relação competição intraespecífica, desculpem, que não seja que não seja do tipo alimentar. Por exemplo, apenas por competição por fêmea ou por macho para a reprodução. Temos também relação harmônica. Temos simbiose, colônia, sociedade, comensalismo e harmônica para ambos os indivíduos envolvidos ou seres envolvidos. E temos desarmônica. Exemplos: competição, canibalismo, parasitismo, predação. Aqui é desarmônica porque não há harmonia. Então, por isso é desarmônica. Até aqui estão a acompanhar, estão a perceber? Podem ir seguindo no manual. Nos vossos manuais também vocês têm lá explicações sobre cada uma delas, ok? Prosseguindo. Agora, vamos passar ao exercício para ver se realmente perceberam a aula de hoje, ok? Vamos lá. Exercício 1. Identifique os tipos de relações estabelecidas entre os seres ilustrados nas seguintes figuras. Figura A, observem com atenção mesmo as figuras. Figura B, figura C e figura D. Terão uns minutinhos para responderem a esta pergunta. Toquem a trabalhar. Terminaram? Muito bem, então vamos corrigir. Na figura A, qual é o tipo de relação? Intraespecífica, competição. Temos aqui dois indivíduos da mesma espécie, ok? E em B, interespecífica, predação, porque nós temos aqui dois indivíduos de espécies diferentes, neste caso o tubarão e a foca, e o tubarão está predando a foca. E em C, temos ali o formigueiro. Só temos formigas, então significa uma relação intraespecífica, neste caso, sociedade, ok? Porque aqui eles têm uma hierarquia
nessa relação. E em D é interespecífica. Mutualismo, nós temos aqui essas aves que se alimentam de parasitas que estão na pele destes mamíferos, ok? Então, ali é mutualismo, porque as aves têm ali, estão a alimentar-se dos parasitas, mas, no entanto, os mamíferos também saem beneficiados, pois ficam sem parasitas. Mas é uma relação de mutualismo. Agora, vamos passar ao exercício 2, para aplicar um pouco mais. Vejamos a pergunta ou exercício 2. Das relações ilustradas na pergunta 1, indique aquela que é a linha A, do tipo alimentar, a linha B, harmônica. Terão também mais minutinhos para fazerem isto. Terminaram? Boa! Então vamos à correção. Quais das relações que tínhamos visto anteriormente são do tipo alimentar? Relação interespecífica, predação, não é? E relação interespecífica, mutualismo. Muito bem. E harmônica? Temos a relação intraespecífica, sociedade, e a relação interespecífica, mutualismo. Muito bem, estão de parabéns. Mas, para exercitarem um pouco mais, vou deixar um trabalho para casa. Distingue simbiose de mutualismo. 2. Das relações interespecíficas estudadas, indique aquela que é a linha A, favorável para ambas as espécies, a linha B, favorável apenas para uma das espécies. E agora, vamos para a simples aula de hoje. O que nós vimos hoje? Hoje vimos que na natureza os seres vivos relacionam entre si e que esta relação pode ser interespecífica, intraespecífica, do tipo alimentar, do tipo não alimentar, harmônica e desarmônica. E que as relações interespecíficas ocorrem entre seres vivos de espécies diferentes, como por exemplo, predação, parasitismo, comensalismo, simbiose, mutualismo e competição, enquanto que as relações intraespecíficas ocorrem entre seres da mesma espécie. Exemplos: competição, canibalismo, sociedades e colônias. E assim terminamos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de lavar as mãos com frequência, praticar o distanciamento social e usar a máscara. Fiquem bem e seguros. Até a próxima aula. Tchau, tchau!